E daqui a pouquinho, gente, a partir das 9h30 da manhã, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado começa a votar a PEC da transição que retira o Bolsa Família do teto de gastos. E esse texto deve ser votado amanhã no plenário da Casa. E é sobre isso que a gente conversa agora com o cientista político Rafael Cortes. Bom dia, Rafael. Bom dia, Cássio. Todo mundo está ouvindo o Band News. Prazer estar conversando com vocês. Obrigado. Rafael, gostaria de começar a nossa conversa aqui, porque a PEC ela vai para a CCJ agora de manhã e depois para o plenário. Essa sinalização já é um indicativo que as lideranças parlamentares, após essa reunião aí de Alcolumbre, de Arthur Lira e também Rodrigo Pacheco, chegaram de fato a um consenso, ou pelo menos a um caminho do meio, para ela já ir à votação? Eu imagino que sim, né? Porque de alguma maneira há interesse de diversas partes envolvidas, né? Governo eleito, governo atual e as lideranças legislativas em torno do texto. Cada um, a partir desses interesses, tem, em alguma medida, disposição para votar o texto. O tema mais incerto, né, que de alguma maneira travava as negociações, tinha a ver com a extensão da validade da medida, dado que foi acordado uma redução desse prazo, as condições políticas me parece que foram criadas para essa aprovação, especialmente, né, no modelo constitucional brasileiro, que a emenda constitucional tem sido votada sem os devidos procedimentos, né? Se encontraram bastante saídas regimentais para diminuir o prazo formal que um projeto de emenda constitucional precisa ter, de tal sorte que me parece que o cenário mais provável é, de fato, a aprovação da matéria, seja no Senado e, posteriormente, na Câmara dos Deputados. Claro, Rafael, tem toda a questão também do tempo, né? Deve a votação amanhã no plenário do Senado, para a semana que vem começar a tramitar, também ser votado aí na Câmara antes do recesso parlamentar. Mas ainda a gente não tem uma definição muito clara em relação ao tamanho dessa proposta de emenda à Constituição, se vai nesse valor de 198 bilhões, mas em relação ao prazo já está mais definido, já há um consenso em relação a esses 2 anos, como disse aí o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. Ele disse que 2 anos é o meio do caminho ali entre os 4 pedidos pelo governo eleito e também que aquela imposição, né, da oposição de ser apenas 1 ano. Então será 2 anos. Mas a grande discussão vai ficar em relação em torno desse valor? Me parece que sim, né? Porque dado agora que se acertaram essas bases mínimas, o valor que ficaria fora do teto aí mexe em questões políticas um pouco mais delicadas do ponto de vista da política pública, né? O que a gente tem visto é um orçamento bastante apertado para diversos programas, inclusive da área social, mas não só na área social, programas quase que para manutenção da máquina administrativa estão bastante comprimidos. Então, acho que os parlamentares e o governo eleito vão querer ter disposição para não fazer essa recomposição orçamentária e aí sobrar alguma coisa para investimento. Basicamente isso que está, no fundo, em questão com essa questão do valor. Isso a gente pode ter alguma mudança em relação ao texto inicial, alguma emenda proposta para votação em plenário, mas não me parece que essa incerteza em relação ao valor vai ser impeditivo da sua aprovação final. Na verdade, esse ponto tem um pouco a ver com o nível de estresse que a aprovação do texto vai gerar nos mercados e, por consequência, nos ativos financeiros do país. Foi até uma expectativa até bastante positiva em relação à aprovação no Senado, até que são necessários aí 3/5, né, dos senadores de votos favoráveis, ou seja, 49 votos para essa PEC ser aprovada lá no Senado. E na sequência ela precisa passar ainda pela Câmara, que são mais de 500 deputados. Na Câmara, realmente a discussão pode ser um pouco mais delicada, pode ter esse substantivo, né, de mudança de texto já na Câmara, já que há um número maior aí de parlamentares em relação ao Senado? É mais difícil, de fato, né? A Câmara tem uma relação política um pouco mais delicada, né, nesse atual contexto, porque não só a gente está discutindo a PEC da transição, que é a principal matéria debatida agora no final de 22, mas essa discussão se faz em meio à formação de um novo governo. Então, também as incertezas em relação ao espaço que cada partido vai ter na nova administração é um fator
que condiciona esse resultado, especialmente na Câmara, diante aí de uma possível rivalidade entre o presidente Arthur Lira e grupos apoiadores do governo eleito, pensando na reeleição em 2023. De todo modo, como esse ponto já parece ter sido acertado, ou seja, o PT não vai fazer concorrência ao Arthur Lira na reeleição para o comando da Câmara, ainda que a gente tenha dificuldades adicionais nessa casa, me parece que esse interesse da medida já ter validade para 2022, até para destravar execução orçamentária importante para se cumprir acordos feitos no Legislativo. Então, mesmo que tenha uma dificuldade adicional, Cassius, não me parece que vai ser o suficiente para barrar a votação da PEC até o final da sessão legislativa de 2022. Até você falou um detalhe bastante importante em relação a destravar, né, algumas emendas e recursos, já que a gente está vendo diversas universidades, a própria Universidade do Rio de Janeiro, a UNB, né, a Universidade de Brasília, aqui do ABC Paulista também, todas estão com dificuldades, né, de manter as contas básicas, pagamento de salário, pagamento de luz, enfim, todas as contas básicas para se manter, né, erguidas. Essas universidades também tem a questão da área da saúde, muitos médicos vão ficar sem receber. E também é importante essa votação da PEC para conseguir destravar todos esses recursos. Ao mesmo tempo, lá no Supremo Tribunal Federal, tem um julgamento amanhã do orçamento secreto, né, das emendas do relator, com a leitura do relatório da ministra Rosa Weber. Enfim, há uma expectativa também para declarar essa inconstitucionalidade do orçamento secreto, ou até mesmo essa corrida contra o tempo, já que o recesso ali do jurídico acontece a partir do dia 16 de dezembro e essa decisão pode ficar para o ano que vem. Então, são muitas coisas interligadas aí nesse cenário político, é claro, que fica nesse meio tempo aí a falta de recursos nesse mês de dezembro ainda, né, Rafael? Bastante, Cassius. A gente está tratando aqui de questões bastante conjunturais, né? Tem a ver com a recomposição orçamentária de 2022, enfim, o orçamento de 22 foi muito contaminado pela questão eleitoral, então teve um desbalanceamento muito relevante, expresso em alguns programas importantes de políticas públicas quase não terem recursos até chegar o final do ano, com questões mais de médio e de longo prazo, né? O que talvez faça a ponte esse problema conjuntural para o estrutural é a questão da execução das emendas, as chamadas emendas de relator, que ganharam uma proporção muito, muito relevante, dificultando ainda mais essa gestão orçamentária e que eventualmente vai ser objeto, né? Na verdade, já foi objeto de questionamento da sua constitucionalidade e agora com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Eventualmente, né, se a gente tiver, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal defendendo a tese de que as emendas de relator são inconstitucionais, tal como elas estão sendo operacionalizadas, a gente pode ter uma mudança muito grande nesse jogo político, aí não só no curto prazo, mas pensando mais para frente, né? Porque, de alguma maneira, esse foi um modelo que ajudou na governabilidade nos últimos anos, que governabilidade é essa que é importante para a votação de uma série de matérias. Ou seja, a gente tem problemas bastante relevantes das contas públicas, o país tem dificuldade de fazer uma flexibilização orçamentária, de rever subsídios, de rever gastos, enfim, isso tem sido muito agravado nesse cenário muito instável. Então, o novo governo já começa aí com uma tarefa espinhosa, não só para 23, mas para tentar reorganizar minimamente as contas públicas, gerando boa gestão dos programas de governo, mas, sobretudo, também permitindo aí uma estabilidade nos ativos brasileiros para que a gente não tenha desdobramentos mais negativos desse cenário. Desvalorização do câmbio, quadro inflacionário, taxa de juros mais alta, que no médio e longo prazo significam menor crescimento para o país. Foi outro ponto interessante também, adicionando um pouco como se fosse um ingrediente, até mesmo uma pimenta aí em relação também ao julgamento do STF, a votação da PEC da transição no Congresso. Também tem a questão da formação do governo eleito, né? E tem toda uma pressão de aliados para definição dos ministérios. Muitos partidos que compõem a base do governo querem ministérios relevantes e também entra nessa negociação para o apoio dentro da PEC, né? Então, como é que faz assim para o governo eleito conseguir esse apoio dentro do Congresso, mas ao mesmo tempo tentar acomodar todos os aliados em tantos ministérios?
Não é fácil, né? E sobretudo porque a gente não tem, pensando aqui na questão orçamentária, que a gente está discutindo com um pouquinho mais de cuidado, não há nem a equipe econômica formada, né? Então, fazer essa ponte entre formação de governo, né? Já a votação de uma emenda constitucional por um governo que foi eleito, mas ainda efetivamente não governa, então a gente tem até uma situação bastante esquisita, né? Quase como se a gente já tivesse vendo o governo eleito governando, mas ainda não é de direito quem está mandando no país nesse momento. E um dos entraves para isso é a formação dessa base aliada, ou seja, os partidos não sabem até que ponto eles vão apoiar essa agenda se eles ainda não têm muita ideia de quantos ministérios eles vão ter, né? Do tamanho do espaço que cada legenda vai ter nesse governo. Então, eles não sabem quanto que eles investem em termos políticos para ver esses temas aprovados. Então, é uma tarefa muito delicada, né? Adiciona aí alguma dificuldade adicional a um problema que já estava dado, né? O país tinha uma agenda marcada com essa questão fiscal. Hoje a gente tem regras que não são cumpridas no seu espírito, passaram por diversas mudanças, né, por conta da falta desse equilíbrio político que mantenha o orçamento mais ou menos equilibrado. Então, o resultado dessa falta de disposição política são essas mudanças constantes nas regras orçamentárias. E cada vez mais o custo dessas mudanças tem se acentuado. Então, a gente deve ter agora, então, um problema de curto prazo sendo resolvido por esse alinhamento de interesses do governo atual, do governo eleito e dos parlamentares, para a partir de 2023, essa nova coalizão sentar e começar a pensar essas questões mais estruturais. Por exemplo, será que a gente vai ter a proposta de um novo regime fiscal para substituir a atual emenda do teto, ou daqui 2 anos vai ter uma nova agenda de debate público para ampliar a validade da atual PEC que está sendo discutida? Isso vai ficar a cargo no novo governo. Também do novo Congresso, né? Acaba mudando aí a partir de fevereiro também diferentes parlamentares, então por isso esse prazo também de 2 anos foi aí, segundo especialistas, economistas, um bom prazo, né? Para tentar agradar aí os dois lados, tanto o governo eleito como também a oposição. Rafael, gostaria de agradecer muito a sua participação, todos os seus esclarecimentos aqui no Manhã Band News. Foi muito bacana a nossa conversa. Eu que agradeço, Cássio, a todo mundo que está ouvindo a Band News TV. Desejo um bom dia a todos e fico à disposição.